Um ambiente confortável depende de um mobiliário bem dimensionado, seja com medidas padronizadas por uma convenção mais abrangente ou mesmo personalizada para cada cliente. Algumas relações entre pessoas e mobiliário são estabelecidas, e nesse curso nós vamos aprender isso de uma maneira didática e visual. Eu sou Luana Maschio, arquiteta no escritório Maschio Arquitetura e trabalho com projetos de interiores há 9 anos. E nesse tempo tive diversas experiências com mobiliários e pessoas, que é o tema desse curso. Eu te convido a entender os conceitos-chave para um projeto de mobiliário bem dimensionado e com maior utilidade para o seu cliente. As medidas que vamos abordar estão relacionadas diretamente com o corpo humano, pois somos nós que utilizamos os espaços e os móveis. E essas medidas dependem também das atividades que estamos desenvolvendo. Podemos estar sentados, em pé, agachados, erguendo os braços para alcançar um objeto, e também realizando diferentes atividades, como trabalhar, cozinhar ou assistir TV. Juntos, vamos aprender as medidas mais aplicáveis que atendem às diferentes necessidades no uso do mobiliário no dia a dia. Existe uma área de estudo específica para ditar algumas regras sobre dimensionamento: a ergonomia. A ergonomia é um conjunto de regras e procedimentos que visam cuidados com a saúde, regulamentada pela NR17. Pode ser dividida em 3 áreas: ergonomia física, cognitiva e organizacional. A ergonomia física é o que nos interessa quando vamos falar de medidas. A relação entre a anatomia do ser humano, sua fisiologia, biomecânica e antropometria, com atividades físicas que ele realiza. Envolve aspectos como postura, manuseio de materiais e movimentos repetitivos. Neuffer foi um arquiteto alemão influente e importante pioneiro da organização de medidas base para se projetar. Nos cursos de arquitetura, até os dias de hoje, os estudos dele são utilizados para buscar referências no dimensionamento dos espaços. O ponto de partida que temos quando projetamos é sempre se questionar para quem estamos projetando. Às vezes, vamos projetar para adultos, outras vezes para crianças, idosos, então os dados utilizados serão dessas pessoas envolvidas. No caso de ser um cliente residencial, nós vamos observar os integrantes dessa família. Eles possuem suas características próprias e também suas necessidades particulares. Mas também podemos projetar móveis mais abrangentes e para pessoas diferentes utilizarem. Por exemplo, uma escola, uma cozinha de um restaurante ou uma loja. Nestes casos, medidas padronizadas e adotadas ao longo do tempo pela média geral da população nos orientam, e nós precisamos e vamos conhecê-las ao longo deste curso. Além das medidas humanas, outras condicionantes estão em jogo, como as medidas dos materiais que estamos utilizando. As chapas de MDF que encontramos no mercado hoje giram em torno de 2,75 por 1,83. Esse é o meu limite projetual? Não, mas é preciso conhecer essa medida, para que sejam previstas emendas caso a gente projete um móvel maior. Feito um levantamento das dimensões dos materiais, devemos pensar na logística de montagem também, pois isso faz parte do processo de qualidade. Algumas vezes vamos nos deparar com apartamentos pequenos, corredores estreitos, portas mais estreitas, elevadores, escadas ou acessos difíceis. Muitas vezes, peças de metalon ou mobiliário pré-montado têm que ser desmontados ou até mesmo cortados no local para que passem por uma porta de acesso ou um corredor, gerando transtorno e uma percepção de falta de profissionalismo por parte do cliente. Não basta pensar no ambiente, cliente, chapas de MDF. Temos que pensar também como chegaremos até o local, como será feito o transporte e o armazenamento desse material. Medir o local de maneira geral requer que o marceneiro tire medidas para além do ambiente contratado. É importante fazer um croquis geral do local para prever esses deslocamentos. Então, em resumo, aprendemos que para iniciar o dimensionamento de um mobiliário, precisamos levar em consideração 3 pilares: humano, arquitetura e material. É importante relacionar essas medidas com as propostas de design e arquitetura que vamos apresentar para o cliente. No próximo vídeo, nós vamos aprender a fazer a análise inicial de um projeto, levando em consideração essas premissas abordadas. Para fazer um bom projeto, é ideal que inicialmente você faça um bom levantamento da situação apresentada. Como entendemos que as pessoas são parte primordial do espaço, faça uma análise direta do seu cliente. É uma pessoa apenas ou mais integrantes? É uma família de estatura mediana? Ou são pessoas mais altas? Vamos projetar um quarto infantil? Qual a idade dos usuários? Eles possuem necessidades especiais? Essas são algumas perguntas que vamos levantar para traçar o perfil geral do nosso cliente. A próxima etapa é conhecer a fundo o local, o ambiente onde será executado o projeto.
Para isso, é preciso uma visita com um olhar atencioso, onde temos que fazer algumas outras perguntas no levantamento. Este espaço possui qual tamanho geral? Quais são as medidas e alturas das portas e janelas, bem como seus batentes e vistas? O forro é de gesso ou de laje? Existem pontos de energia? O nosso móvel vai esconder esses pontos? As paredes possuem marcas ou sinais de infiltração ou umidade? Existe algum revestimento na parede? E o rodapé? Ele está embutido? Ou ele possui uma saliência? De quantos centímetros? O móvel embutido será afetado? Anote todas as observações e, se possível, apresente ao seu cliente o seu estudo. Fazer uma análise minuciosa pode mudar o rumo do projeto proposto, pois, dependendo das respostas, as soluções podem seguir caminhos diferentes. Por exemplo, é importante que janelas e portas abram e funcionem normalmente, que paredes úmidas sejam previamente resolvidas antes da instalação do mobiliário, que é mais frágil e sensível à umidade. Esses apontamentos são necessários. No caso de um ambiente comercial, qual o intuito do mobiliário? São mesas de atendimento, salas de reuniões, uma estante de livros? O que será armazenado? Vassouras, por exemplo, requerem uma altura específica. Ou um equipamento como uma impressora. Nós vamos precisar prever uma passagem de fiação para o seu funcionamento. Levantar todos esses itens que serão armazenados te trará clareza e possibilita um atendimento mais afinado de tudo que o cliente precisa e quer atingir com o seu novo espaço. Vamos conhecer agora as medidas que vamos utilizar de base para os nossos projetos a partir de todos esses pontos analisados. Vamos conhecer as medidas básicas para uma cozinha funcional, analisando algumas animações. Nessa imagem, estamos relacionando a altura humana à altura da bancada. Existe um aumento da bancada conforme a altura da pessoa que usa. Isso significa que não existe uma regra rígida, e sim uma relação média entre a altura da pessoa e a altura da bancada. Na nossa imagem, a bancada varia entre 76 centímetros e 1,12 m. Estamos considerando, neste caso, o projeto para uma pessoa específica. Aqui, observamos uma pessoa realizando uma tarefa em pé em frente a uma bancada. Essa bancada deve ter uma altura próxima ao seu quadril, para que, realizando a tarefa, ela não fique inclinada em relação à bancada e também não tenha que erguer a altura dos cotovelos. Em linhas gerais, quando projetamos para muitas pessoas diferentes utilizarem, por padrão, adotamos a bancada de serviço de uma cozinha com a altura de 90 centímetros. Note que essa medida é uma média entre uma pessoa mais baixa e uma mais alta. Ambas conseguirão utilizar o móvel. A altura do móvel aéreo também é ajustada para que tenhamos um bom espaço de serviço em cima da bancada, mas também que consigamos acessar os objetos no alto do armário sem a necessidade de recorrer a algum auxílio de escadas ou cadeiras. Geralmente, usamos uma elevação do móvel aéreo em relação à bancada de 60 centímetros. Ainda nessa imagem, verificamos que o armário aéreo está menos profundo que a bancada. Isso é para evitar que a pessoa choque a cabeça contra o móvel ao utilizar a bancada. A profundidade do móvel aéreo é em média de 35 a 40 centímetros. Nestes armários aéreos, precisamos considerar uma abertura de portas confortável, evitando a necessidade de se afastar para abrir as portas mais altas. Considerando portas de giro, pensemos em uma largura máxima de 50 centímetros. Ou também outros recursos de abertura, como é o caso das basculantes, muito utilizadas em aéreos de cozinha. As portas básculas possuem um sistema de abertura que pode ser regulado conforme a altura do móvel. Se o móvel aéreo estiver na altura dos olhos, o ângulo de abertura da porta basculante deve ser de 110 graus. Caso ele esteja um pouco acima da altura dos olhos, utiliza-se um ângulo de 90 graus. E se o móvel estiver mais alto, necessitando que o usuário levante o braço para utilizar, podemos considerar um ângulo de 75 graus, para que quando o usuário for fechar a porta, ele alcance a porta aberta. A profundidade padrão da bancada com área molhada e cuba é de 60 centímetros no mínimo, com espaço suficiente para uma torneira de bancada, se for o caso, e a cuba. Lembrando que essa medida adotada é um padrão.
Mas como ensinamos, os equipamentos do cliente devem ser levados em consideração. Caso ele tenha uma cuba especial ou maior, a mesma deve ser considerada. Um ponto importante de observarmos na bancada da cozinha é o rodapé do móvel, que sempre deve ser recuado para que a pessoa aproxime o seu corpo da bancada totalmente, deixando a coluna na posição vertical. O recuo do rodapé utilizado é normalmente de 7 a 10 centímetros e a altura também de 7 a 10 centímetros. Para fins estéticos, alguns rodapés podem ser mais altos, entre 10 e 20 centímetros. Porém, o cliente deve ser consultado, pois quanto mais aumentamos a altura do rodapé, menor espaço útil do móvel. No caso de utilizarmos a bancada com mais equipamentos, como é o caso da calha úmida, por exemplo, a indicação de profundidade é que seja de 75 a 80 centímetros. Caso o fogão utilizado seja o cooktop convencional a gás, é ideal compensar a altura de 5 centímetros do suporte metálico, diminuindo a altura da bancada. Caso seja um cooktop de indução elétrico, podemos utilizar a altura adotada na pia. Ainda na bancada, se usarmos ela como balcão para servir, usando banquetas mais altas, adotamos uma medida de 1,10 m de altura. Uma dúvida muito frequente é a distância que a gente precisa deixar de corredor entre os móveis, quando se trata de uma cozinha compacta. Então, o que precisamos nos atentar neste caso é que temos que ter um espaço para agachar frente ao móvel e também abrir a porta do armário ou do forno. Na imagem, vemos que para fazer essa atividade precisamos de pelo menos 1 metro livre em frente à bancada. Nessa animação, estamos considerando um forno que está na altura padrão, seja no fogão convencional ou na bancada abaixo do cooktop. Porém, um recurso bastante utilizado nos projetos de cozinha hoje é aglomerar os eletrodomésticos como forno, micro-ondas e outros aparelhos em uma torre, geralmente ao lado da geladeira, conformando um móvel inteiriço, do piso até a altura da cozinha. Essa torre quente requer alguns cuidados com a altura e o posicionamento dos aparelhos. O principal é sabermos que o usuário estará lidando com temperaturas altas, seja do próprio eletrodoméstico ou dos objetos que ele estará retirando. Micro-ondas e fornos posicionados muito altos dificultam o acesso e o manuseio, e também podem causar acidentes. Confira o modelo dos eletros com o cliente e também a forma de abertura. Se o micro-ondas tiver uma porta de giro lateral convencional, ele pode ser instalado um pouco mais alto que um micro-ondas com abertura basculante para baixo, por exemplo. Então, vamos observar a imagem e conferir algumas medidas de sugestão para uma altura segura e confortável na torre de eletros. A posição do forno sugerida é de 90 centímetros a 1 metro do piso. E se posicionar o micro-ondas acima dele, que a altura do seu eixo, ou seja, uma linha imaginária, no meio do eletrodoméstico, não ultrapasse a altura de 1,50 m do piso. A imagem considera o eixo dos equipamentos, pois haverá uma diferença de tamanho de um modelo para o outro. Encerrando nossas medidas gerais de cozinha, vamos analisar diferentes alturas possíveis para uma área de refeição, que pode ser uma mesa, uma bancada, uma ilha ou um balcão. O cliente deve participar da decisão de escolha entre cadeira comum e banqueta alta. Para cadeiras comuns, utilizamos medidas de mesa padrão de 75 a 80 centímetros de altura. Já para banquetas mais altas, as superfícies de apoio deverão ser entre 1 metro e 1,10 m, assim como nos balcões de servir. Todas essas medidas são passíveis de ajustes para mais ou para menos, dependendo da necessidade. É sempre bom lembrar que um projeto personalizado requer medidas únicas e específicas. No próximo vídeo, nós vamos conhecer as medidas médias utilizadas em roupeiros e closets. Projetar e executar um roupeiro é sempre uma missão muito individual e exclusiva, pois cada pessoa gosta de utilizar e armazenar as roupas de uma forma específica. Uma boa conversa com o cliente te dará um norte de como serão as divisórias internas e também como serão as portas. Conhecer as medidas e também o modo de funcionamento dos elementos que compõem um roupeiro te ajudará a explicar para o cliente quais são as vantagens e desvantagens de cada escolha. Vamos começar falando das portas. Elas podem ser de giro ou de correr. Portas de giro ocupam maior espaço do ambiente quando abertas. Então, para ambientes pequenos, quartos apertados, talvez a porta de correr auxilie a pessoa a utilizar de maneira mais funcional e prática. As portas de giro geralmente são mais estreitas, 50 centímetros.
pois formam pares em sua maioria, formando um bom vão quando abertas, cerca de 1 metro. E também por conta do peso para suas dobradiças. Uma medida importante para se observar é a distância entre a cama e o roupeiro, pois em caso de portas mais largas, poderão não abrir totalmente, ou seja, é necessário que a pessoa se desloque lateralmente para abri-las. E se o caso for um closet, precisamos prever uma circulação mínima entre roupeiros, para que o usuário consiga abrir as portas e circular nesse espaço. Consideramos a abertura de gavetas internas e um leve afastamento do usuário do móvel. Então podemos adotar como um espaçamento mínimo entre roupeiros 50 cm a 1 metro. No caso das portas de correr, elas podem ser mais largas, geralmente ocupando a largura de 2 de giro, de 80 cm a 1 metro. Os trilhos das portas de correr ocupam o espaço na profundidade do móvel, diminuindo assim o espaço útil interno. Via de regra, descontamos de 6 a 8 centímetros. A medida de um cabide é de aproximadamente 40 a 45 centímetros. Um detalhe é que precisamos considerar a roupa pendurada nele, bem como suas mangas. Estes centímetros a mais podem fazer a diferença para que o cliente feche as portas confortavelmente, sem as mangas estarem atrapalhando ou ficando para fora. Então, partimos de uma medida mínima de 60 centímetros de profundidade para roupeiros, para que com a estrutura, chapa de fechamento de fundo, portas descontadas, o cliente consiga armazenar suas roupas com qualidade. Existem vários modelos de cabideiros. Eles podem ser fixos, extensíveis, basculantes ou curvos. Cada modelo atenderá a um desejo diferente do cliente. Caso o cliente possua armários de rouparia em outros locais da casa, os maleiros, esses compartimentos superiores dos roupeiros, são desnecessários no closet. Então, a utilização do cabideiro basculante pode ser uma boa opção de aproveitamento de espaço. As gavetas internas dos roupeiros também possuem seus detalhes. Um afastamento do módulo de gavetas em relação às portas se faz necessário para que haja um espaço suficiente para as dobradiças ou trilhos. Essa distância varia, mas podemos considerar em torno de 7 centímetros. Se atentar também às larguras das gavetas, para que não sejam muito largas e com isso fiquem muito pesadas, diminuindo a vida útil do móvel. Geralmente, não utilizamos gavetas mais largas que 60 centímetros. A altura do roupeiro depende muito do local onde será instalado. Observe sempre se esses compartimentos superiores estão bem dimensionados de acordo com o que o cliente possui. Pergunte sobre malas, cobertores ou caixas que são de uso menos corriqueiro e faça um levantamento desses itens. Isso pode auxiliar a decisão de altura e quantidade de prateleiras e divisórias. Como já falamos, a configuração interna do roupeiro é bem pessoal. Alguns gostam de pendurar tudo em cabides, outros gostam de dobrar tudo em prateleiras. O ideal é saber as medidas globais que repassamos juntos e com o cliente definir os módulos de acordo com os seus desejos. Essas medidas são um norte para os projetos. Dependendo da intenção projetual, elas tomam caminhos diferentes. Nós, adultos, enxergamos o mundo desde a nossa perspectiva e moldamos tudo à nossa volta para nos favorecer. Mas existem outros universos para além do mundo dos adultos. Projetar para crianças vai além de ser uma moda ou uma tendência de mercado. Existem estudos e métodos específicos nessa área e nós vamos abordar um pouco deste tema na próxima aula. Você já ouviu falar em móveis da altura da criança para desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas? O método Montessori foi desenvolvido por Maria Montessori, uma médica italiana que estudava o desenvolvimento humano, e ela observou que o aprendizado tinha influência direta com os estímulos na primeira infância. A partir disso, uma linha pedagógica se formou, e com ela, os espaços físicos também sofreram transformações significativas. Esse estudo mostra que incentivar a independência da criança, como em seu quarto, por exemplo, auxilia no processo de descoberta do mundo e de si. A ideia é criar móveis com a sua altura e que sejam acessíveis a elas. Então, mesas mais baixas, camas no chão, roupeiros acessíveis, espelhos mais baixos, tudo tem que ser pensado com o referencial da altura da criança. Assim, a criança se desenvolve e o cliente fica satisfeito em ter uma vida útil do móvel mais estendida. Vamos pensar em alguns pilares do quarto montessoriano: cama, livros e brinquedos, roupas e uma mesa criativa. As camas precisam estar acessíveis à criança, para que elas possam ter autonomia quando quiserem se deitar ou quando despertarem. A altura da cama vai depender da idade da criança, sendo possível a opção de uma bicama, onde a parte de baixo é utilizada por um período, até ela crescer mais um pouco, e depois utilizar a cama convencional, tendo assim uma opção de cama extra num futuro próximo. Outros elementos seriam os móveis ou módulos que possibilitem que os brinquedos e livros fiquem à mão.
Podemos pensar em sair da marcenaria mobiliada fixa, que estamos acostumados, e propor novas soluções. Caixas com rodinhas, gavetões soltos, podemos utilizar chapas de espessura mais fina e ter elementos móveis dentro do quarto. Já os roupeiros, eles podem ser subdivididos em mais portas na vertical. Tirar a ideia de que o roupeiro precisa ter portas de piso ao teto pode flexibilizar o projeto e atender essa demanda. Por último, oferecer uma superfície que possibilite atividades criativas, pintar, desenhar, escrever. Essa bancada ela pode ser fixa ou móvel. Pode ser uma mesa solta no quarto, que tenha mobilidade. Notem que eu não especifiquei medidas nessa aula, pois elas são variáveis mesmo. A proposta aqui é esquecer as medidas que temos em mente de mesas, cadeiras e roupeiros e atender a criança que se apresenta. Ela terá 1 ano, talvez 3, talvez 7, e suas necessidades de altura serão distintas. Você, como profissional, pode dar essa opção para os pais e demonstrar que conhece esse método e aplicá-lo seria uma possibilidade no projeto. Dessa forma, fica a critério do cliente decidir que rumo o projeto pode tomar com base nas suas recomendações. Neste curso, vimos que o dimensionamento de mobiliário depende de 3 variáveis: humana, matéria-prima e arquitetura. Analisamos o dimensionamento dos móveis de cozinha, de acordo com a altura dos usuários e também dos ajustes que podem ser feitos de acordo com os eletrodomésticos utilizados. Vimos também diretrizes e cuidados para dimensionar roupeiros, de acordo com o tipo de portas e roupas que os usuários vão armazenar. E por último, entendemos que o método Montessori pode ser uma opção interessante para ser utilizado em móveis infantis, prevendo o crescimento e desenvolvimento cognitivo da criança. Eu, Luana, espero ter te ajudado com as informações e o material apresentado. Te convido a avaliar e deixar comentários e sugestões sobre o curso. Um grande abraço e até a próxima!